Olá, mais uma vez reunidos pelo Evangelho, vamos estudar o livro Fonte Viva, capítulo 93, chama-se Altar Íntimo. Mas antes de começar, vamos elevar os nossos pensamentos em preces de amor, de paz, de luz e de equilíbrio, que Jesus nos fortaleça, nos oriente no caminho do bem, que possamos praticar o Evangelho na sua essência, com os nossos companheiros de caminhada e conosco mesmos. Abençoa-nos, Pai. Graças a Deus. E do livro Fonte Viva, começa com uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 10, que diz assim: temos um altar. E Emmanuel explica dizendo assim: até agora construímos altares em todas as partes, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Quantas vezes nós usamos os símbolos da fé, da religiosidade de Jesus para criar um ambiente para que a gente possa se sentir envolvido pela fé. A gente cria os nossos altares, os nossos talismãs, os nossos altares de adoração, para que a gente tenha ali aquele ambiente de envolvimento com o alto. E ele diz assim: realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Então, nesse ponto, ele diz que ainda que a gente gaste mais tempo, energia e recursos na construção desses templos, eles são válidos, porque fazem a gente sentir esse ambiente de religiosidade e de amor ao Mestre. Mas o nosso Mestre já nos disse que se quiséssemos fazer algo por ele, que fizéssemos a um dos seus pequeninos, os nossos irmãos em maior dificuldade, e nós mesmos, muitas vezes, em momentos de dificuldade. Precisamos desse apoio, desse manancial de amor, de paz que o Evangelho traz para a gente. Porque muitas vezes a gente pensa que nós estamos sempre fazendo caridade, quando muitas vezes nós é que estamos recebendo a caridade, muitas vezes sem perceber. E ele diz assim: todavia é imprescindível crescer para a vida maior. Enquanto a gente está nos nossos templos de pedras, nos nossos altares externos, nós estamos aí construindo a ideia do Mestre, a ideia do Evangelho nos nossos corações. Isso é válido porque é um princípio. Quantas vezes a gente, há tempos atrás, nem se lembrava dos ensinamentos de Jesus e nem pensava sobre religiosidade. Mas a partir do momento que a gente já começa a criar esse ambiente de religião, e não a religião dos templos de falar, mas a gente começar a sentir Jesus dentro do coração da gente, porque estamos muito iniciantes ainda nesse processo, a gente precisa dessas representações físicas. Mas ele já disse pra gente que é imprescindível crescer para a vida maior, e a vida maior não exige nenhum ídolo de pedra. Ele diz: o próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. Isso é uma grande esperança para todos nós, porque nós iremos cultuar a Deus através do espírito e da verdade, ou seja, praticando os ensinamentos que ele trouxe para a gente. Não existe maior altar do que fazer o que o Mestre mandou. Aí a gente está mostrando que efetivamente entendeu e colocou em prática tudo o que ele deixou. E ele fala, Paulo acrescenta que temos um altar, é nesse altar que Jesus quer construir o seu reino. A finalidade máxima dos templos de pedra é o de despertar-nos a consciência. Então, eles têm uma finalidade,
Muitas vezes precisamos ainda deles e não há mal nenhum em precisar de uma representação para que a gente possa entender o que é seguir Jesus. Da mesma maneira que a gente faz com as crianças, contando histórias, e como Jesus mesmo fez com a gente, contando parábolas, historinhas, para que a gente fosse nos acostumando com esse conceito de religião, na verdade, no conceito do evangelho, de entender e praticar a boa nova. Elas são necessárias, porque senão a gente não consegue entender. Ainda somos espíritos muito infantis para não precisar de nenhuma sutileza, de nenhuma historinha, de nenhum símbolo, para que a gente possa se agarrar e manter a fé. Mas ele já nos disse, em algum tempo, nós construiríamos esse altar dentro de nós, ou seja, aprendendo e praticando o evangelho. Ele fala: o cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Aí esse templo construído é quando a gente consegue entender o que Jesus veio fazer. As mensagens que ele nos trouxe, os ensinamentos que ele nos trouxe. E uma palavra muito começando a ser usada agora, que é o cristão acordado, ou seja, nós precisamos despertar para os ensinamentos do Evangelho, entender esses ensinamentos, porque até então estamos sonhando, a gente precisa despertar. Não esqueçamos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. É nesse templo que Jesus espera construir o seu legado, né? Ali, com o nosso entendimento, que ele quer nos fazer discípulos dos seus ensinamentos, porque as pedras não sentem, elas não falam, e elas não são capazes de programar um entendimento maior, de ensinar, elas não são capazes de ajudar e de praticar a fraternidade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz, ou seja, sem se despertar, e a inspiração do Mestre é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Então, para que a gente possa alcançar luz, a gente precisa abrir as janelas e as cortinas do nosso altar íntimo. Às vezes a gente está infeliz, aborrecido, chateado dentro de casa, achando tudo mal, tudo triste, tudo ensombrecido. E tudo que a gente precisa é abrir as janelas. Abrir as janelas, abrir as cortinas, deixar essa luz entrar e entrar dentro de nós. Abrir as nossas janelas íntimas, as nossas janelas interiores, para que a luz possa entrar. Se a gente cultiva tristeza, incertezas, mágoas, elas vão continuar permanecendo dentro de nós. Quando a gente clareia esses sentimentos com amor, com esperança, com fé, com alegria, aí a gente consegue colocar elas no lugar que elas têm que ficar. As sombras às vezes são necessárias para que a gente possa refletir, mas é a todo momento que nós buscamos é a luz. Ele diz: apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. O Evangelho é força produtiva de luz, de amor, de crescimento, não só para a gente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, praticar a caridade não é só para o benefício do próximo, mas muitas vezes em benefício a nós mesmos. Entender o Evangelho é praticar, entender o Evangelho é viver esses ensinamentos. Muitas vezes vão causar tristeza, muitas vezes vão causar aborrecimento, sim, porque talvez a gente não esteja falando a mesma língua que os outros. Muitas vezes o erro é nosso. A gente precisa parar e aprender e entender essas dificuldades pelas quais nós passamos como um modo de crescer e aprender e melhorar. Muitas vezes nós estamos fazendo o que é correto, mas a pessoa ainda não está
com capacidade para entender e a gente precisa manter o nosso pensamento elevado para que a gente possa efetivamente ser útil e ajudar. Então, que o nosso altar íntimo seja recoberto de amor, de esperança, de luz, de fé, de compreensão e de bondade. Graças a Deus. E a gente sempre faz as nossas vibrações, colocando aí o nosso altar para funcionar, a gente mentaliza muita luz e muita paz para os nossos irmãos de caminhada, envolvendo o nosso planeta Terra, nosso Brasil, envolvendo e abraçando todos os nossos irmãos de caminhada, aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se perderam nos vícios, aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, abandonados nas ruas. Nós mentalizamos muita luz, muita paz e muita fé para aqueles que caminham mais próximos de nós, por aqueles que se encontram envolvidos em tristeza, em aborrecimentos, em depressão, que a gente possa envolvê-los com muita fé e com muita luz. E a gente deixa uma vibração em branco para que o nosso plano maior possa levar aonde for mais necessário. E ainda pedimos uma vibração por nós mesmos para que possamos manter o nosso altar íntimo iluminado, que ele possa ser motivo de paz, de luz e, sobretudo, que seja um instrumento de trabalho usado por Jesus para nos levar a caminhos mais altos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos coloque no caminho do bem, para que possamos ser sempre instrumentos de amor, de paz, de fé e equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.